Essa é a terceira parte da conversa que eu tive com o Dalle Nogari sobre Oscar, então a gente já falou sobre campanha de Oscar, sobre filme de Oscar, sobre a importância do Oscar para toda a indústria. Então a gente já abordou vários e vários temas na primeira e na segunda parte que já estão aqui no canal, e eu vou deixar linkado aqui em cima no card. E no vídeo de hoje a gente comenta sobre a votação no Oscar. Quem vota, como funciona a votação, algumas contas malucas que tem, por exemplo, para a categoria de melhor filme, ou por que em um ano tem 10 filmes indicados para melhor filme, no outro só tem 9, no outro só tem 8. A gente fala sobre tudo isso hoje e eu espero que vocês gostem dessa terceira parte da conversa. No vídeo passado a gente falou sobre campanhas, né, Dali, que é algo que a gente comenta muito, mas outra coisa que muita gente no Brasil não sabe direito como funciona, e eu até entendo o porquê disso, porque é muito complexo, varia de uma categoria para outra, é o próprio sistema de votações, né? A votação do Oscar, como que ela funciona? É igual para todas as categorias? Não é. E as indicações, quem que vota em cada categoria para ser indicado? Tudo isso tem várias peculiaridades aí no meio, né? Que colocam até a possibilidade de um filme que não é o melhor entre os indicados, ou por ser aquele filme mais gostável, ganhar um Oscar, por exemplo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Oscar tem várias peculiaridades assim, tanto é que se você for tentar montar um material sobre metodologia de votação do Oscar, você vai ter que fazer dois materiais completamente diferentes. Primeiro para indicações, depois para vencedores, no caso, né? Para a votação final, no caso. Votação para indicação e depois para os vencedores. Cada categoria tem o seu próprio branch. Então, categoria de atuação, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, votam inicialmente para essa fase 1 das indicações quem faz parte do comitê de atuação. Direção, roteiro, tem as categorias técnicas também, profissionais do som, profissionais de animação. Profissionais de animação podem participar da categoria de animação e também da categoria de curta de animação. A academia fez um adendo nessa temporada que outras pessoas também poderiam se comprometer assistindo um número mínimo de filmes de participar. Então ela acabou abrindo recentemente a categoria de melhor animação e de curta de animação, porque existia crítica de que eram pouquíssimos profissionais envolvidos e que às vezes as listas de melhor animação e de curta de animação focavam muito mais em filmes de maior impacto nos Estados Unidos, acabavam desconsiderando outros filmes, especialmente do circuito europeu, circuito independente, e realmente deu uma mudada nessas últimas temporadas, surtiu efeito. As categorias que eu acho que tem um julgamento mais técnico, assim, que são feitas por profissionais que passam o ano inteiro assistindo, são as categorias de curtas. Então, as duas categorias de curtas, tirando a animação que tem essa peculiaridade, a de curta-metragem e a de curta documentário, e também a categoria de melhor documentário, que quem trabalha nessa categoria tá fazendo circuito de festivais o ano inteiro. E são muitos documentários que entram para consideração do Oscar, né? Então, inicialmente, cada profissional de um determinado branch vota na sua área específica. Para a categoria de melhor filme, todos votam. A contagem de melhor filme é uma contagem que eu acho que até caberia um vídeo à parte daí, porque é uma contagem que eu acho que teria que ter um material para conseguir ilustrar, mas tem um peso diferenciado para a indicação. Então você coloca filmes em ordem de preferência, o filme ele vai sendo indicado, ele vai conseguindo um número mínimo, ele precisa ter 5% das indicações, por isso que o pessoal pergunta, por que não bate 10 filmes? Precisa ter 5% mínimo de citação inicial em primeiro lugar. Então tem muito disso também. Às vezes o pessoal pensa em dar muito poder para o seu primeiro lugar, para a sua primeira citação, porque talvez aquele filme mais prestigiado da temporada, mais comentado na temporada, ele com certeza vai entrar e vai ser indicado para o Oscar de melhor filme. Mas a diferença é que se você posiciona o filme que você gostou, que você acha que não teria tantas chances assim, bem na sua lista, esse filme tem muito mais chances de conseguir espaço e de conseguir uma menção. A partir do ano que vem a gente vai ter outra mudança, porque a academia vai reformar todo o sistema, porque serão 10 indicados. Então serão 10 indicados para melhor filme, vai mudar tudo isso, vai ser realmente os citados em ordem preferencial, os 10 mais citados entram. Nessa temporada tem essa questão da barreira dos 5%, tem a questão também da preferência, e o filme que ele é muito citado em primeiro lugar, vamos falar um filme que estava com 30% dos votos em primeiro lugar,
cai fora e é contado o segundo lugar, assim por diante, né? Para melhor filme estrangeiro também, que é uma outra categoria que tem peculiaridades, até o ano passado eram apenas profissionais do Comitê de Filme Internacional que faziam a seleção da lista, faziam em Los Angeles, tinha que se comprometer com um número mínimo de filmes, 28, 32 filmes, dependia da temporada. Depois desse filme, você dá uma avaliação, né? E até a temporada passada era feito assim. E aí você tinha o comitê executivo. Nessa temporada, por conta da pandemia, filme internacional acabou mudando. Qualquer membro da academia pode entrar na seleção de melhor filme internacional, desde que se comprometa com um número mínimo de filmes para assistir também. E, além disso, o Comitê Executivo de Filme Internacional, que antes salvava alguns filmes na pré-lista, né? Agora, nesse ano, pelo menos nessa temporada do Oscar 2021, não vai mais ter força. Eles dizem que seria inviável fazer qualquer tipo de reunião presencial por conta da pandemia, é claro. E, além disso, eles não querem fazer nada online para não ter vazamento de informações, coisas assim, que poderia comprometer até mesmo a questão do comitê, porque essas reuniões são aquelas reuniões que você não pode levar absolutamente nada de eletrônico, de celular, são reuniões que têm monitoramento também, então online você não tem como garantir isso, né? Não tem como garantir que alguém está gravando a tela e que depois, daqui a 5 anos, vá postar no YouTube, sei lá, como um vazamento, entende? Então, para não correr esse risco, o Comitê Executivo decidiu fazer uma reformulação e nessa temporada a pré-lista de melhor filme internacional serão os 15 filmes com a maior média. Então, os 15 filmes mais citados em melhor filme internacional estarão na pré-lista. O membro da academia que não quis votar na fase 1 de melhor filme internacional, aí ele poderia entrar para fase 2, aí ele tem que assistir os 15 filmes e ele só pode votar depois que assistir os 15 filmes. Aí uma curiosidade só, tá? Como eu falei, que tem questões que dependem muito da ética de cada pessoa. Como é que a academia vai descobrir quem assistiu os 15 filmes? Como é que a academia vai saber que a pessoa assistiu os 15 filmes? Qual é o monitoramento que eles têm? A única coisa que eles têm, eles verificam se você de fato deu play no filme no serviço de streaming deles, né, o serviço de streaming fechado, e se você viu até o final do filme, até o começo dos créditos. Então eles têm toda essa marcação temporal. Agora, não evitaria de uma pessoa apagar a televisão e sair, entendeu? Sair, dizer que viu para, sei lá, ou porque queria dar uma nota boa apenas para um filme, não, enfim. Então, tem questões que dependem muito também da ética de cada pessoa. Então, eu acredito que são todos profissionais, mas apenas para deixar claro como é que funciona, né? A academia exige e ela confia que você viu os filmes selecionados. Você citou pré-lista, eu acho que isso é interessante de falar também, né? Que tem algumas categorias só, né? Tem pré-lista que sai, como muitas vezes sai, né? O Brasil está fora da pré-lista de melhor filme internacional. Não quer dizer que são os indicados, é uma pré-lista que vai ser tirada e vira os indicados a partir daí. Quais categorias tem essa formação de pré-lista e quais não tem? Você sabe isso de cabeça? Posso pegar o material de apoio aqui? Pode, claro. Que eu tô com o material dessa temporada, peraí, só um pouquinho. Tá, então até eu peguei material de apoio aqui só pra não deixar fugir nenhuma categoria que tem pré-lista. Então, claro, a gente tem as pré-listas de documentário e de curta documentário. Como eu falei, são profissionais que trabalham especificamente em torno desse branch, né, durante o ano inteiro. São muitos filmes elegíveis, são muitos curtas de documentário elegíveis, então também tem a pré-lista. A pré-lista, como eu falei, de melhor filme internacional, a pré-lista de maquiagem e penteado. Tem pré-lista também para trilha sonora da temporada passada. Essas pré-listas em várias categorias, elas antigamente não eram anunciadas publicamente, agora elas estão sendo anunciadas publicamente. Melhor trilha sonora e também pré-lista de melhor canção original. Além disso, o comitê de melhor curta-metragem e o de curta de animação também estão publicando as suas respectivas pré-listas. E o caso mais interessante para mim é o caso da pré-lista de efeitos especiais, porque como é que você vai julgar o melhor efeito especial, né? Tem que, claro, assistir vários filmes elegíveis. Então, para facilitar um pouquinho o trabalho do comitê, cada distribuidora eles têm um evento específico dentro da academia para apresentar os filmes. Então, cada filme que está na pré-lista de efeitos especiais pode fazer uma autopromoção, poderia falar assim, uma autopromoção do trabalho feito.
Então, por exemplo, no ano passado, que aconteceu na última temporada, claro, na última temporada que aconteceu um dos maiores absurdos que eu vi recentemente, que é Cats foi indicado para melhores efeitos e Ad Astra não foi indicado para melhores efeitos. Então, um profissional de Cats foi lá defender o filme, isso ficou disponível para a academia, enquanto a Ad Astra sequer entrou. Mas, então, são essas categorias que tem a pré-lista pública. A diferença é que efeitos visuais é a pré-lista acompanhado de um material de apoio para votação. É bem comum até em efeitos visuais nessa pré-lista aparecer uns nomes assim que você fala, o que esse filme tá fazendo aí? Os efeitos dele não são bons, né? Então, passada essa fase inicial de indicar, as demais categorias são, tirando o melhor filme e essas que tem pré-lista, são os 5 filmes mais indicados, ou 5 atores, 5 roteiros, vão ser os indicados, né? Assim mesmo que funciona. Isso. E aí a gente chega no vencer o prêmio, né? Depois das indicações que todas as demais categorias, todo mundo pode votar nessa fase final, né? Todos os membros podem votar em todas as categorias. Sim, aí vem uma outra questão, levando em conta essa discussão ética que eu trago aqui para consideração desse vídeo, que é a seguinte: categoria de melhor animação, tá? O pessoal reclamar que não tem como você competir com a Pixar, não tem como você competir com a DreamWorks, porque são os filmes mais assistidos, e às vezes uma reclamação que existe é que as pessoas votam apenas nesse filme popular da Pixar no ano e tal, e fica por isso mesmo. Então, o membro da academia ele pode votar em qualquer categoria para a fase final, né? Para a fase de vencedores. Tem várias propostas de que para você votar você teria que comprovar que assistiu o filme, mas isso eu acho que nunca vai ser firmado de fato, sabe? Porque aí seria quase que eles estariam admitindo que o sistema não é bom o suficiente, que você não teria confiança nos próprios membros. Mas é uma reclamação que as pessoas dizem assim nos bastidores, que a categoria de animação é desequilibrada, porque o profissional que tá trabalhando o ano inteiro, deixou para assistir os filmes da temporada no final do ano, será que ele vai assistir uma animação estrangeira que tá indicada pro Oscar de melhor animação? O da Pixar eu tenho quase certeza que ele vai ter assistido com um sobrinho, com um filho, com um primo, alguém ele assistiu a animação da Pixar, com alguém. Então existe esse desequilíbrio, né? Mas, sim, a pessoa pode votar na categoria, pode pular a categoria também. Se quiser votar apenas para melhor filme, vota apenas para melhor filme. E aí, a única que tem um sistema diferente pro vencedor é melhor filme, né? Porque as demais teve mais votos, venceu. Isso. Melhor filme não é bem assim, né? Por isso que melhor filme a gente fala que muitas vezes o que ganha é o mais gostável e não necessariamente aquele que é o melhor filme mesmo, né? Exato, porque o sistema de contagem de melhor filme, ele permite, por exemplo, que você, se conseguir organizar se você conseguir organizar um bom grupo de pessoas para tirar o potencial de um candidato na temporada, você pode destruir as chances desse filme vencer o Oscar de melhor filme. Por exemplo, qual seria o efeito prático disso? Colocar o filme no último lugar da lista, porque você vai fazendo a contagem. Você vai fazendo a contagem de votos. Primeiro, claro, os filmes vai chegar no final de contas com os 2 filmes com maior número de menções em primeiro lugar. Todos os demais vão entrar na contagem. A segunda menção, a terceira menção, a quarta menção e assim por diante. Se você organiza um grupo para colocar em último lugar um determinado filme, e essa especulação foi muito feita no caso de Roma. No caso de Roma, que tinha toda aquela questão da Netflix naquela temporada e que já tinha a especulação de bastidores que eles iriam se aproveitar disso para tirar as chances de Roma. E acabou de fato que deu certo, né? Mas é algo que você pode, né? Porque o sistema permite, porque esse método de contagem, ele realmente, as pessoas interpretam assim, de que é o filme com menor, nem vou dizer menor polêmica, é o mais gostável, eu acho que é um bom termo. É o mais gostável porque um outro caso que é curioso, La La Land e Moonlight. Porque se você pegar toda aquela temporada, La La Land tinha várias vitórias entre crítica, as premiações prévias e tal. Pouca gente apostava de fato em Moonlight. Só que La La Land também entra nessa questão, que é um filme ame ou odeie dentro da indústria. Tem gente que ama La La Land, que adora La La Land, e tem gente que odeia com todas as forças. Tem gente que diz que é uma cópia mal feita de musicais da era clássica, de Hollywood e tal. A explicação que eu encontro
pra derrota de La La Land e levando, claro, em conta que Moonlight é um filmaço, tem uma baita história e tal, mas também está no fato de que talvez ele tenha sido mais citado em primeiro lugar. Talvez ele tenha sido mais citado em primeiro lugar naquela temporada. Isso a gente nunca vai saber. Isso não tem como saber, porque quem sabe é apenas a pessoa que fez a contagem da PwC, os auditores da PwC. Talvez ele tenha sido mais indicado em primeiro lugar, mas as menções depois do filme, se de fato gerou reações opostas, ame e odeie, a menção nos lugares finais da lista acabou pesando. Então Moonlight ele poderia até ser o segundo filme com mais menções em primeiro lugar, mas com certeza ele foi muito, muito mencionado em segundo e em terceiro lugar. E isso faz toda a diferença para a contagem. Que teoricamente, acho que a gente pode até encerrar aí, me corrige se eu estiver errado, é como se fossem feitas nessa votação várias rodadas, né? Que você vai eliminando um por um, né? Sempre os filmes que tem menos menção em primeiro, ele é eliminado. Por exemplo, um filme do ano passado, Ford vs Ferrari, era menos mencionado em primeiro lugar, ele é excluído, e aí o segundo lugar de quem votou em Ford vs Ferrari em primeiro lugar, o segundo lugar passa a ser o primeiro, né? Então até possível que, sei lá, depois de 3 rodadas, o quarto filme de alguém passa a valer como o primeiro lugar dele. Então, por isso que é tão importante. Por isso que uma menção em último lugar estraga as chances de um filme. Estraga. É muito melhor você ter um filme que talvez ele não tenha sido mais citado em primeiro lugar, mas que vai aparecer muito bem em segundo e em terceiro também. Então é isso, acho que a gente pode encerrar por aqui. E aí comentem aí embaixo se vocês entenderam essa explicação para melhor filme, porque senão eu tento explicar comentando, porque realmente é bem confuso e eu não gosto nem um pouco desse formato. Eu fiz um vídeo para tentar explicar, depois até tu pode deixar na descrição, mas vou tem deixar um vídeo que eu fiz no ano passado de Parasita, eu fiz uma brincadeira, mas para mostrar como é que funcionava.